o problema é conceitual. Enquanto que a região não diga em claro e bom som, chega de guerra, os judeus têm direitos legítimos, a palavra legitimidade é muito importante aqui. Os judeus têm direitos legítimos à autodeterminação em parte da região, eles têm direito a um Estado judeu em parte da região, enquanto que a parte conceitual do entendimento dessa afirmação não for resolvida, não tem solução. Porque a solução, ela parte do princípio que os judeus têm legitimidade de ter um Estado naquela região. Aconteceu muitas coisas erradas dos dois lados, muita gente expulsa dos dois lados, mas a gente tem que entender que a gente não vai conseguir consertar o que aconteceu lá atrás. Sim. E a gente tem que olhar para frente. Os palestinos não vão para nenhum lugar. Os judeus e Israel não vão para nenhum lugar. Israel é um país estabelecido, com uma economia de quase $500 bilhão, uma potência militar não por vontade, e sim por necessidade. Não há nenhum orgulho e nenhum... Sim. Assim, o exército ele existe porque sem ele o país não existiria. É muito simples. Se o Hamas abaixar as armas em Gaza, tem paz no dia seguinte. Vai abaixar. Se o Israel baixar as armas, não tem Israel no dia seguinte. Mas isso não é uma frase de efeito jargão. É verdade. Se não existisse um exército de Israel, o que impediria o Hamas de invadir o território israelense com soldados além de mísseis? Senhoras e senhores, um dos achismos mais esperados de todos os tempos. Pois é, esse é meu bordão. Mas esse realmente é um dos mais esperados e vou explicar por quê. Primeiramente, Marcão, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Tudo bem? Beleza. Tudo bem, Seguinte, tudo bem? a gente recentemente colocou aqui um vídeo da Mainara. Mainara, ela representa, né? Ela é uma estudante, ela falou bastante sobre Palestina, a família dela é de lá, ela nasceu no Brasil, mas ela fala bastante sobre Palestina. E, obviamente, esse vídeo deu uma viralizada na comunidade judaica. Muita gente ficou, pô, isso daqui não é verdade, tal. A gente ia fazer de qualquer maneira, a gente chegou a conversar com alguns, mas está no final do ano, a gente acabou não fechando. Vamos estender, em vez de estender, vamos já adiantar esse que a papo. gente sempre tem essa ideia, né? De ouvir os dois lados, porque a gente é burro, a gente não sabe de nada. O meu objetivo é colocar dois juntos. Aí eu quero ver se... o Maurício. Mas não é Nando Moura e João Kleber. o Zezinho lá brigando pra dar audiência. É uma coisa bacana. Quem sabe um dia a gente faça isso. E aí, eu trouxe aqui um dos maiores especialistas no assunto, cientista político, André. André tá indo pra Jovem Pan agora, né? Eu vi que você tava indo, André Laje. Comentar Oriente Médio na Jovem Pan. Comentar Oriente Médio. Tranquilinho, né? Tranquilinho. Tranquilo, né? Um trabalho Tá pacífico. de boa. E o André, cara, foi muito generoso em ceder o espaço dele, estamos aqui pra falar. E, cara, lembrando, quem tá assistindo isso daqui, a minha função não vai ser de contestar, bater boca. Aqui é um lugar onde a minha ignorância vai prevalecer. É um assunto que eu sou bem ignorante, assim como todos os outros que passam aqui pelo achismo. Então eu estou representando não só a você, como o Marcão, que é o mais ignorante de todos os diretores do país. Exatamente. Dito isso, Corretamente. André, você é um cara que... você é judeu, obviamente. Você nasceu no Brasil. Sim. Tá. A gente pode falar um pouco sobre Israel também e sobre o povo judeu. A Mainara, ela veio aqui e, obviamente, eu recebi algumas mensagens. Muitas pessoas pediram para te chamar. Muita. A maioria das pessoas chama o André para fazer, né, o contraponto e tal. E muito na questão que eu acho que ficou meio mal compreendido, vamos dizer assim, o termo. Tô andando aqui meio... que sobre a questão geopolítica da coisa, porque ela falou que a Palestina, na verdade, tem esse fato, né? Não sei nem esse fato, mas tem essa questão toda que o povo palestino ele é o oprimido e o povo judeu ele é o opressor. O que a Mainara falou basicamente? Que acabou a Segunda Guerra Mundial, chegou ali depois de um tratado, jogaram a Palestina, falou assim, o pessoal da Palestina vai ter que dividir o espaço com o novo Estado que surgia, que é o Estado de Israel, porque foi decidido isso. E ok, mas aí a coisa começou a ficar complicada,
e os vizinhos não gostavam, aí começou a ter bomba e até hoje a gente vive esse caos. Eu queria ouvir a sua versão, como é que é a versão judaica dessa história toda, para quem sabe no futuro a gente botar os dois aqui pra gente entender. E se eu fizer isso, eu canto We Are The World. Eu vou te dar a versão acadêmica, não a versão judaica, porque eu acho que não tem que existir a versão árabe, a versão judaica, a versão muçulmana. Tem que existir a versão O fato. do fato, né? Contextualizado. E eu acho que o mais importante é, sabe aquela coisa, sabe aquelas anedotas, aquelas charges, até desenho animado que você chega no meio da cena e você conclui algo completamente errado do que aconteceu? Então, assim, é muito fácil colocar Israel ou os judeus como culpados e os palestinos ou árabes como vítimas se você começa a história em 48. Só que a história não começou em 48. A história começa muito antes. 48 foi o ápice de um monte de revoluções, o fim da Segunda Guerra Mundial, a criação da ONU, a descoberta do maior genocídio da história, o Holocausto, que é único, exclusivo ao povo judeu, não o genocídio, mas o Holocausto. Né? O Museu do Holocausto fala da especificidade do fator único do Holocausto, da forma como foi feita, etc e tal, o sistema industrial de morte através de câmaras de gás com o povo judeu. E aí você tem um monte de coisas acrescidas a isso. Agora, a história não começa em 48. É muito fácil falar, eles chegaram, judeus da Europa, numa região onde já existia um país, expulsaram as pessoas e fundaram o país. Então, por isso que eu falo, isso é uma versão. Mas essa versão, qualquer pessoa em sã consciência vai ficar do lado do expulso. Sim. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi dessa forma, não foi dessa maneira. Aquela região é uma região que nunca teve um Estado nacional, naquela época, até aquela época, chamado Palestina, e nem um Estado nacional chamado Israel. Agora, se você voltar para trás na história, você não pode decidir parar, sabe aquele quando você joga stop, M, vou parar em M, não vou até Z. Não, você tem que ir até Z. Para você chegar na história, você tem que ir até Z. Se você entender profundamente o que aconteceu na região, não adianta você, por uma questão que convém à pessoa que está explicando, para proteger um ponto de vista, escolher o ano que ela vai começar a história. Ou você conta tudo, ou você não conta nada. Ela chegou até a falar, né, do imperador, ela chegou a comentar um Ela negócio. comentou, mas tu deve estar falando de algo mais atrás ainda, né? Gente, eu tô falando o seguinte, aquela região foi uma região de... primeiro que a humanidade, Sim, pelo que se acho tem que esse é o conhecimento, nasce na África. Falam que o primeiro homem veio da Etiópia, né, o homem eretus, né? E você tem também a região do Levante, né? A região do Levante, que até então era uma região que era entre o mar Mediterrâneo e a Ásia, que a Ásia Menor, por exemplo, a região onde as pessoas chegavam de barco. Você tem que imaginar que não tinha avião, não tinha carro, não tinha trem, não tinha nada, então as pessoas viviam na costa, né? Porque era de onde as pessoas chegavam com as embarcações. Então, eventualmente andando ou peregrinando ou com embarcações, elas chegavam naquela região. Então, assim, os judeus são descendentes de uma região chamada Judéia. E Judéia é hoje o sul da Cisjordânia. Os judeus viviam naquela região, tiveram reinados naquela região, e eu não estou agora trazendo uma justificativa bíblica para algo histórico, porque a gente tem que enxergar a história de forma Geopolítica. clínica e geopolítica. Então, assim, não estou trazendo dogmas ou fé nem nada disso. Mas aquela região foi conquistada por impérios, a gente aprende na escola isso. Você tem o Império Romano, você tem o Império Grego, você tem o Império Mameluco, você tem o Império Persa, você tem o Império Árabe. Então, assim, opa, chegamos no Império Árabe. O que significa império? Seria um monte de gente que concentrava espaço, exército e recursos, que ao expandir a sua ideologia ou a sua forma de cultura e viver, ou a sua religião, ou o seu politeísmo, eles adoravam imagens e tal, mas os impérios tinham uma característica muito parecida uns dos outros, que era conquistar territórios, converter as pessoas que estavam nesse território para viverem dentro do seu império, aceitarem o imperador como imperador, pagar os devidos impostos, e esse império crescia e ficava mais poderoso.
Assim foi o Império Grego, o Império Romano e o Império Árabe. Sim. E o Império Árabe, quando ele foi conquistando regiões, ele foi conquistando e ele conquistou Jerusalém, dos romanos, que por sua vez tinham conquistado dos judeus 1000 anos antes. Foi a destruição do templo, etc, etc. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Dizer que Jesus era palestino é uma tentativa de tentar manipular a história para tentar fazer com que um leigo fale, nossa, é verdade, se Jesus é palestino, então a Palestina existia há 2000 anos. Não é verdade isso. Mas a questão de Jesus ser palestino ou ser judeu, você acha que esse é o grande epicentro Não, desse conflito? não. O que Não, a gente- sim, porque assim, muita gente fala, né? É daqui, é dali. o que eu estou querendo dizer é que assim, você tem como proteger um ponto de vista Entendi. palestino. Uma narrativa. Você tem como proteger o direito do povo palestino, você tem como proteger a dignidade que os palestinos têm que receber, sem precisar falar que Jesus era palestino, porque isso não é verdade. Jesus era judeu, ele rezava no templo em Jerusalém, aquela região estava na mão dos judeus, romanos, e os romanos perdem a paciência com os judeus, destroem o templo e expulsam todo mundo. A história de Massada, a história de Jerusalém, a história de outras cidades que teve fuga de judeus, até que os judeus, muitos ficaram lá e muitos fugiram, seria o segundo exílio judaico. Tá. O primeiro 700 anos antes e o segundo em 70 depois de Cristo. O que eu quero dizer com isso é, quando a expansão desses impérios começa a chegar, assim como o Império Romano, o Império Grego, você tem o Império Árabe começa a se expandir, e é por isso que hoje em dia nós temos países como o Marrocos, onde é um país africano, no norte da África, de língua árabe, de cultura árabe, que fala árabe, na ponta mais ocidental que tem da África, e você tem muçulmanos na Indonésia e na Malásia. A gente está falando de quase 3/4 do planeta de distância, Por E você conta tem- daquele passado. por conta de expansão da religião islâmica, assim como a religião cristã foi uma religião expansionista que na sua época foi conquistando territórios e Sim. convertendo as pessoas. Sim. E isso foi o que aconteceu nessa região, que é uma pequena região do Levante, que é o Mar Mediterrâneo. A questão é que lá surgiu o judaísmo, lá surgiu o cristianismo, então aquilo se tornou muito importante também para o Islã como a religião monoteísta, a última religião monoteísta a surgir na Terra. Então, trazendo um pouco a história um pouco mais para cá, que você está respondendo a sua pergunta, os judeus, como estavam espalhados ao redor do mundo, na sua diáspora, foram expulsos de diversas regiões ao longo dos últimos 2000 anos. Mas as mais notórias são a Inquisição, que a Espanha e Portugal expulsam os judeus, e a Segunda Guerra Mundial, com a perseguição aos judeus. Antes de você continuar, desculpa te interromper. Por que os judeus sempre foram expulsos? Por que teve essa questão sempre forte com esse povo, com essa cultura? Eu acho que os judeus não são os exclusivos que foram expulsos, mas os judeus talvez são os únicos que sobreviveram todas as expulsões. Você deve ter tido há 1000 anos, há 1500 anos, outros povos que a gente não tem conhecimento, que devem ter sido expulsos também. E nunca mais conseguiram se reerguer. Exato. E aí Então você diz que é um povo resiliente. Exato. O que acontece é assim, o judeu, antes de ser religião, ele era um povo, o povo hebreu. Os judeus são descendentes do povo hebreu. A Páscoa judaica, Pessah, que é a saída do Egito, história de Moisés e tudo mais, aquilo antecede a religião judaica, antecede o Monte Sinai, antecede os 10 mandamentos, antecede a Bíblia, Sim. propriamente dita. As pessoas adoravam bezerros de ouro. E mesmo assim, os judeus sentam na mesa todo começo de ano, em abril, março, e lembram a saída do Egito quando eles foram escravos. Há 2500 anos atrás, mais ou menos. 500, 700 anos antes de Cristo. Então, assim, os judeus, eles viviam com uma série de regras específicas, foram criadas, ou pela crença bíblica, ou pelos ortodoxos e religiosos, tinham que se limitar a comer e casar entre si, trabalhar entre si, aprender diversas habilidades para poder sobreviver, e isso fazia com que eles vivessem juntos, em guetos, separados, eventualmente excluídos, e até mesmo com desconfiança do resto das pessoas que viviam em volta deles. Quase como uma tribo, né? Exato. Então, os judeus serviam como bode expiatório. Tinha peste, tinha crise econômica, tinha doença. Lembrando que a expectativa de vida naquela época era 30 e 40 anos. Já estava morto. Então, assim, Caralho. as pessoas conseguiam jogar culpa nos judeus de uma forma um pouco mais
lógica e racional, porque eles viam que os judeus viviam de forma separada e eventualmente viviam melhor. E não é que viviam melhor porque os judeus são melhores. Os judeus não eram melhores nem piores, os judeus eram diferentes. Eram sociáveis. Amós-Oz. Era a sociedade. Então, sociáveis não. Eu acho que tem aquela coisa do tipo assim, é uma sociedade paralela. Exato. Mas era paralela não porque era melhor ou pior, mas sim porque era diferente. Era diferente como Amós-Oz, o escritor israelense, fala, uma das principais características da educação judaica é a palavra. São as palavras, é a leitura. É numa época onde, há 2000 anos atrás, ninguém sabia ler e escrever, mas os judeus que escreveram o Velho Testamento, a Torá, escreveram aquilo e os filhos precisavam saber ler e escrever para fazer a primeira comunhão. Porque para você fazer o Bar Mitzvah com 13 anos, você precisava ler uma parte da Torá, do Velho Testamento, uma parte, um pequeno versículo. Então você precisava saber ler o hebraico, o aramaico, enfim, naquela época. Então a gente está falando de uma época há 1500, 2000 anos, e ninguém sabia ler e escrever, os judeus sabiam ler e escrever. E isso acabou... Por isso que a cultura deles passa tão forte de um para outro, porque o boca a boca sempre se perde, né? Sim, exatamente. Olha que interessante isso que Né? você falou, porque exatamente, você sabe ler em... Eu sei ler especificamente porque eu morei em Israel, mas assim... Sim, mas o ortodoxo, ele acaba sendo... Não, o que eu tô querendo dizer é assim, antes da educação que nós conhecemos em escolas, onde as pessoas sabem ler e escrever e fazer conta e tal, não sei o quê. Agora, a sociedade, ela é uma sociedade em transição, sempre. Sim. A gente vive num sistema que tem 250 anos. País, Estado-nação, onde o Estado é responsável primordialmente pela sua segurança, alguns estados saúde e educação, e outros estados, inclusive, algumas coisas mais. Mas esse é o que a família provia há 1000 anos atrás, hoje o Estado provê. Segurança, saúde, educação. Há 1000 anos atrás, o Estado não existia. Existiam reinados, mas o reinado não era responsável pela sua segurança. Então, quem era responsável pela sua segurança? Era a família. A sua família. E a sua família estendida, o seu bairro, os seus tios, os amigos dos seus tios, os seus vizinhos, a comunidade. Então, você ficava doente, quem cuidava de você? A senhora médica do bairro que ficava colocando palha na cabeça, molhada, Será que é por trazer isso... os remédios de vó para... Talvez seja isso, assim, uma coisa que eu observo. Eu tenho muitos grandes amigos meus judeus. Inclusive, um dos meus melhores é o Daniel Zuckerman. Lindo. Grande beijo para Daniel. E o Daniel, ele é... Grande, André. Daniel Zuckerman. Daniel Zuckerman. Eu falo Mas Daniel o André Zuckerman. também é muito bom, viu? Porque o André é o primo O André Zuckerman é o meu amigo de infância. Ele é amigo. Primo do Daniel Zuckerman. Tomer também, Savoy, Todos os outro amigo Zuckerman meu. são... Enfim, e eu tenho muitos amigos inesquecíveis. judeus e é muito impressionante como eu vejo que vocês são muito unidos, no sentido de... Eu viajava muito com o Tomer. Tomer é um produtor do CQC que trabalhou comigo. Talentoso. Meu irmão. Seu irmão, né? É irmão mesmo. É meu irmão. É irmão postiço, né? Porque Exato. sua mãe... Não, seu pai namora a mãe Meu dele. pai namora a mãe dele. Maravilhoso. Ele não sabia disso, tô contando agora. Maravilhoso. E aí, eu me lembro que a gente ia fazer viagem pro exterior, fazer matéria do CQC. Cara, aparecia um judeu ortodoxo. O Tomer, do outro lado da rua, falava palavras em hebraico. Dava 6 segundos, o cara tava com uma cadeira subindo, dançando. E eu olhava para aquilo e falava, mano, o que é isso? Sabe, como um encontro. Eu até falava assim, cara, vocês se lembram muito, sabe assim, sabe quando um cachorro reconhece o outro cachorro e fica junto e brinca? Eu falava, caralho, mano, a gente não tem isso. Né? Sabe quem tem isso no Brasil? O único povo brasileiro que faz isso é o cearense. E o gaúcho também, eu acho. Não, cearense. Cearense faz, yay! O outro faz, yay! Pronto, fica junto. Mas o gaúcho tem um lance do tchê, o cara tchê. Mas eu vejo uma coisa assim, uma união muito forte. É legal, legal. Inclusive, quando meu pai ficou doente, eu preciso falar como o povo judeu me ajudou. Porque o Daniel, sendo meu grande amigo, meu pai ficou doente. Cara, o Daniel conhece todo mundo. Aí conhece o cara do Einstein, que conhece outro cara do outro hospital, do amigo de não sei o quê. E todos, é impressionante. O Benja, vou falar do Benjamin, o Benja, né, Benjamin Bach, também é judeu, tal, ortodoxo também, ele tem as crenças, tal. E eu vejo que todo mundo se conhece, é uma comunidade que o médico conhece o outro médico. Então, eu acho que, será que seria isso o grande problema para os outros povos, dessa coisa, dessa união, dessa coisa... Cara, vocês conseguem se fortalecer, às vezes, até sem o próprio Estado? Então, existe um sentimento de pertencimento muito forte que foi desenvolvido por causa das adversidades. A gente poderia fazer um paralelo até com a própria história de Israel,
que não era recebido na região e se tornou uma potência tecnológica porque não tinha de quem comprar, então teve que inventar como fabricar, né? Principalmente no começo. Acho que o povo judeu passou por tantos momentos difíceis na sua história, né, com essas impulsões, eu estava até... A gente vai voltar. Vai voltar, que eu acho que isso tornou e transformou um senso de pertencimento. Outra coisa, o judeu no coletivo, ele não existe sem o outro. Então, se você tem uma sensação de pertencimento, vamos colocar assim, hoje em dia o mundo é laico, Sim. está cada vez mais laico. A gente tem, nos últimos 100 anos, a maior revolução de progressista de costumes e valores da história da humanidade. O que o mundo mudou em 100 anos, ele não mudou em 1900 anos antes. Mas se você for voltar para trás, o avô do meu pai era religioso ortodoxo. Então a maioria era religiosa ortodoxa. Talvez os avós, os bisavós da Mel, que trabalha comigo, também eram ortodoxos. Então você tem e o judeu ortodoxo ele não tem como depois da Revolução Industrial, onde você teve que trabalhar metade do tempo, estudar metade do tempo, mas os judeus antigamente, o que eles faziam? Os judeus estudavam e viviam das suas afazeres. Depois da Revolução Industrial, os judeus passam, bom, a parte dos judeus vão precisar trabalhar, a parte dos judeus vão continuar estudando a Torá, ou vão continuar sendo religiosos ortodoxos, então um vai ter que bancar o outro, e aí começa a se criar esse senso de um trabalha e paga por aquele que estuda, porque o que estuda não está produzindo nada, etc. e tal. Depois você tem o iluminismo europeu, mais propriamente dito, o pós-revolução francesa, o sentimento de pertencimento a algo maior que você. Então você tem a sua família, mas você tem o Estado. O que significa ser francês? República, né? Sim. Três Então, poderes. Tal. Mas isso é algo que vai entrar dentro da sociedade. E aí o judeu na França, ou o judeu na Inglaterra, ou o judeu na Alemanha, ou na Áustria, ou no Império Austro-Húngaro, fala, peraí, eu sou judeu, mas eu quero me sentir parte disso também. Também quero ir para o exército francês, contribuir na guerra. Também quero aprender a tocar violino ou piano para ser um alemão completo, etc. e tal. Esse surgimento dessa cultura mais nacional, de nação, o judeu quer fazer parte. Só que o judeu não é visto pelo outro como verdadeiramente alemão, ou verdadeiramente francês, ou verdadeiramente húngaro ou austríaco, porque ele não é realmente de lá. Ele também veio de lá em algum momento da história, 300 anos antes, 200 anos antes, 400 anos antes. Isso é muito curioso, isso não é um pouco de xenofobia? É isso que eu ia falar. Não, totalmente. Mas isso faz parte do sentimento mais antigo e mais primordial e básico de antissemitismo, que é o judeu, ele é primeiramente judeu e, portanto, ele é ou ruim ou mal ou tem que ser excluído, para depois eu poder considerar ele igual como francês, alemão e cidadão desses países que estão começando a surgir aqui. E aí que nasce, e aí voltando sem querer para a tua primeira pergunta, e aí que nasce um sentimento de os judeus precisam ter o seu movimento nacional. Porque assim, os judeus se emanciparam. Você tinha judeus na Alemanha, em 1800 e bolinha, que cortaram a barba e se vestiam como alemães ou como franceses e iam para a sociedade trabalhar, estudar e viviam uma vida absolutamente normal fora de casa, sendo que o judaísmo passou a se ficar limitado apenas dentro de casa e mesmo assim eles foram perseguidos. E aí vem a história de Dreyfus, que era o capitão do exército francês, que foi acusado injustamente de traição e foi preso e foi julgado numa ilha deserta 7 anos, sendo que ele era inocente e tinha todo um complô em cima dele só porque ele era judeu. E veio um jornalista austríaco chamado Theodor Herzl, que viu, que foi cobrir e que era judeu e que falou: existe um problema na sociedade francesa, porque mesmo os judeus tendo se emancipado e ficado menos religiosos e participado ativamente da sociedade francesa para tentar contribuir com ela, eles são considerados judeus e não franceses e são perseguidos, eventualmente maltratados e injustiçados por causa disso. Então, não há solução para o antissemitismo a não ser que os judeus possam se autodeterminar em seu Estado livre e soberano. E aí veio toda a história do surgimento do sionismo político. O sionismo político, como nome próprio para o movimento nacional de autodeterminação do povo judeu, ele vai vir em 1890
90 de forma mais organizada, mas esse sentimento de volta a Sião, ou a terra de Israel, é algo intrínseco na cultura e na tradição judaica há mais de 2000 anos, porque os judeus foram expulsos dali. Então, se você for pegar rezas ou dizeres, ou até mesmo dentro da própria do Velho Testamento, você tem Jerusalém citado mais de 600 vezes. Você tem você tem frases em rezas e até em cantos judaicos que falam Shana Abba Yerushalayim, ano que vem em Jerusalém. Só que esse ano que vem em Jerusalém não é algo que começou há 74 anos atrás, 1948. como você falou, como foi mencionado aqui, como a pergunta foi. É algo que é falado há centenas e centenas de anos. Só que isso não era possível. Aquela região estava dominada então pelo Império Otomano, que não é árabe, são otomanos que vinham na península, na Os Turquia. caras eram fortes, hein? Que eu já li. E eles conquistaram boa parte do mundo, mas antes deles teve o Império Árabe, teve o Império Persa, teve vários impérios aí muçulmanos que dominaram a região. E com isso eles construíram também santuários religiosos em várias regiões, incluindo na região da Terra de Israel. Certo. E posteriormente, com a chegada desse movimento político mais organizado, os judeus começaram a se organizar. Eles criaram um movimento, criaram organizações, começaram a arrecadar dinheiro e começaram a comprar terras na região da Palestina. A região da Palestina era uma região que compunha um território que a gente poderia dizer que hoje em dia seria a Jordânia toda, Israel toda, Gaza, Cisjordânia, uma parte do Líbano, uma parte da Síria. E a palavra Palestina vem de filisteus vem do grego, era um grupo de pessoas que vieram da ilha de Creta, 700 anos de Cristo, invadiram o mar Mediterrâneo, invadiram a costa mediterrânea, foram expulsos, eram grandes inimigos dos judeus na época, estou falando de 1700 anos atrás, e os romanos, para poder humilhar os judeus, quando eles destroem o segundo templo, eu não estou dizendo que isso aconteceu, eu estou dizendo que é o que as pessoas acreditam que tenha acontecido, tá? Porque a historiografia, pelo menos dessa parte, é o que a humanidade conhece como mais ou menos o que aconteceu. Sim. Se você escavar lá, é mais ou menos o que tem lá. Parece que teve um templo, parece que teve não sei o quê, parece que tinha Sim, é uma história muito antiga. Então, é através da arqueologia que as pessoas mais ou menos entendem. Você teve um historiador muito famoso chamado Flávio Josefos, que é um cara que viveu há 500 anos atrás, que é um cara que escreveu mais ou menos como a história daquela época aconteceu. E a palavra, os impérios, quando destruíam outros povos, eles mudavam os nomes dos locais para poder quebrar a cultura. Era mais ou menos assim que eles faziam. Imaginem que era uma cidade que não tinha internet, não tinha Google, não tinha livro, não tinha nada. Então, como é que você quebrava a cultura de um povo? Você mudava o nome. Então, Jerusalém virou a Aerocapitolina. O nome Jerusalém desapareceu. E eles chamaram a região de Assíria Palestina. Por isso Palestina. A terra dos filisteus, para poder humilhar os judeus, que eram da Judéia. Então, e eu não estou agora menosprezando em nenhum momento o nacionalismo palestino, a gente vai chegar lá, mas eu estou trazendo um dado histórico em relação ao nome, à nomenclatura. Por que chama-se E outra Palestina? coisa, em árabe não existe a letra P. Então, é Palestine Sim. em árabe, não é Palestina. É Palestine, com F. Tipo o Brasil com Z dos gringos, né? Mais Então ou lá é menos. Paquistão também. Ah, Deixando ali, ó. claro. Você Não, tá ligado, hein? mas no Afeganistão não se fala árabe, se fala Pashtu. Ah, tá. Então eu errei. Puta, totalmente. mas aí... Achei que eu tava Pashtu- bem. Não, Mas é mais ou menos por aí. A letra A no árabe não se tem a letra P, então é F. Tanto que em hebraico e árabe é muito parecido, são línguas irmãs. E em hebraico, a letra P e a letra F é a mesma letra. Só tem um ponto no meio de diferente. Em hebraico. Sim. Mas é só para vocês entenderem o que também é muito porque parecido. vieram da mesma gênese, né? Vieram da mesma, né? São povos semitas, né? Sim, São sim, povos descendentes de Abraão. Então, assim, nós temos aí o surgimento desse movimento nacional, e esse movimento nacional acabou trazendo os judeus em 1800 e bolinha, assim, já tinham judeus vivendo lá nas cidades sagradas, Jerusalém, Safed, Tiberíades, Hebron, que eram cidades onde são cidades sagradas religiosamente falando. Jerusalém, não precisa explicar. Hebron estão enterrados os patriarcas e as matriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Miriam, Sara e Leia estão enterradas em Hebron.
que é a cidade da terra, a cidade de Jerusalém, a cidade do fogo. Safed é a cidade mística da Cabala, do misticismo, do judaísmo místico, que está a 900 metros de altura. Então, uma cidade do misticismo judaico seria a cidade do Ar. E Tiberíades, que é onde está à beira do Mar da Galileia, não é mar, é um grande lago, né? Que é a cidade da água. São os 4 elementos. Então você tinha os judeus vivendo lá. Rishon LeZion, que é uma cidade de 20 quilômetros do sul de Tel Aviv, é de 1876. Antecede 20 anos a criação do movimento sionista na Europa por Theodor Herzl. Só que esse movimento, quando surge, ele traz milhares de judeus para lá, Sim. que vão começar a construir vilarejos, kibbutz, as comunidades mais socialistas, etc. e tal. Tel Aviv é de 1912, você tem cidades de 1900, você tem kibbutzim de 1910, 1905, ou seja, a gente não está falando de 1948. Começou a ter uma onda de pessoas chegando lá durante o Império Otomano. Então a primeira treta, só pra Eu entender. ia falar outra coisa, mas vai. Mas a primeira treta entre o Faxtão, entendeu? Não é facção, caralho. Não, facção não. É que eu não tenho... Palestina. Palestina. Isso, não é facção. Mas aí naquela época não é Palestina. Palestina contra Israel. Não É, tem não, nome, não o tem, nome, o nome tá não, burrão, não tem velho. Eu nome. quero entender. Eram árabes. Tá burrão. Existia começou um problema naquela região entre árabes e judeus. Tá. Porque os árabes começam a A comprar, né? Os judeus começam a comprar. Os judeus compraram É. 2.500 km², e a região inteira, se você incluísse Jordânia e Gaza, tem 30 e poucos mil km². Não é menos de 10%. Não, tudo bem, mas assim, é onde começa uma coisa Mas assim. o que começa a incomodar é que começa a ter um movimento por parte dos judeus, naquela região específica, de um movimento nacional, onde os judeus que viviam no Iraque, porque eles tinham sido expulsos de algum lugar que foram para o Iraque, os judeus que viviam na Líbia, os judeus que viviam no Marrocos, não tinham uma vontade de movimento nacional dentro da região. Eram cidadãos de segunda classe, diga-se de passagem, pagavam impostos por não serem muçulmanos, Sim. mas isso acontecia em todas as terras. É só islâmicas. pra pegar o teu gancho, assim. É muita informação, porque a gente tá falando de, sei lá, 30 mil anos. Sei lá, botei um dado muito Com grande. certeza no meio disso aí ele falou as coisas. Não, e ele fala muito bem, o André. Só que assim, o meu achismo leva a crer o seguinte. É muito interessante isso, uma coisa que você falou que é. Acho que a pergunta-chave de tudo isso é por que os judeus são tão expulsos. Acho que é a pergunta-chave de todo esse entendimento que estamos chegando. Por quê? O judeu, por ser um povo muito unido e muito baseado na escrita, diferente de outros povos, ele conseguiu fazer com essa resiliência o tempo todo. Porque assim, cara, a gente ama isso, a gente acredita muito nisso, né, na nossa cultura, na nossa história e tal. E não é porque expulsaram a gente daqui que a gente vai morrer. Porque tem escritos aqui lá onde o cara tá, que o outro lê a internet da época de 1300 e cacetado, um passando pro outro, tal. E aí isso vai gerando uma coisa, talvez, nos outros povos, do tipo, mano, esses caras resistem. A gente vem para dizimar esse povo, porque a gente quer conquistar esse lugar, os caras vão se espalham ali, se espalham aqui, se juntam, vem para cá. É uma coisa meio incômoda para algumas pessoas. Aí, beleza. Aí o mundo foi acontecendo, aí o povo árabe pegou aquela região, aí tem o Império Otomano, o Império não sei o quê. E aí a gente chega na questão que você estava me falando, que antes ali da Segunda Guerra Mundial já estava tendo uma movimentação de judeus assim do tipo, cara, vamos pegar, agora que o dinheiro, né, faz sentido, né, nessa nova sociedade, vamos pegar ali terras, a gente tem dinheiro, a gente pode comprar, tal, a coisa aconteceu, tal, vai comprando, tal, e vai criando um outro incômodo. É tipo meio que o making off dessa guerra que a gente vive hoje. A pergunta que eu faço para você eu acho que é uma pergunta também que talvez o Marcão, eu entendi, mas o Marcão não entendeu. O Marcão tem um problema. Que é o seguinte, por que esse lugar, que é onde estamos aqui no Oriente Médio, que é a tal da Palestina, que a gente falou, da Palestina, porque assim, os judeus eles vieram de vários povos, vários lugares. Por que foi esse o lugar que foi concentrado do tipo assim, esse é o lugar que a gente, se pudesse ter um lugar no mundo, é esse o lugar que a gente escolhe? Por que não, sei lá, na Europa? Não, porque esse é o local nativo dos judeus. Ah, tá. Isso que eu queria entender. Os judeus são nativos ou descendentes de nativos dessa região. Entendi.
a história judaica, Começa ali. ela se concentra lá. E ela sempre foi uma terra desejada pelos judeus? Óbvio. A ideia... todas as sinagogas do mundo inteiro estão voltadas para Jerusalém. Uhum, Assim como os muçulmanos rezam voltados para Meca. uhum. Sim. Né? Os judeus rezam voltados para Jerusalém. Então, assim, não dá para desjudaizar Jerusalém. Sim. Desjudaizar Jerusalém seria como você desromanizar Roma. É. Não dá. Brasil conquista Roma Ou e você resolve... descaroicar o Rio de Janeiro. Isso é impossível. Gostei disso aí. Isso é impossível. Não é possível. Não dá. Isso é É impossível. impossível. É impossível. Ficaria feio, né? Ficaria feio. Ficaria tal. chato. Os cara de... Sem graça, né? Os caras de Imagina sapatênis no Rio. Ô, meu, que legal o Leblon. Patinete, Não colete. dá, né, meu? Não dá. Faria Não Lima. dá, né? É, Tá Faria Lima É, no o cara- Leblon. Dá uma puta Não bola. dá, né? É calor pros não caras usar mistura. terno, Faz ó. aquele prédio lá com ele ponto pro Leblon. Não dá. Manuel Carlos desesperado. Como é que eu escrevo novela agora? Não, entendi o ponto. Entendi. Não, Vai ter que mudar o horário da novela. Fudeu tudo. Fudeu, Os caras tomando caipsaquê no boteco. Entendi. A gente faz a piada, mas é pra entender assim, a essência da cultura, ela é tão forte nessa região que não dá pra desjudaizar, que é o que você tá dizendo. Aquela é uma região onde é uma região ancestral, é uma região nativa e tinham judeus morando. Não é que todo mundo chegou de fora. Você Claro. tem gente local tem judeus em Jerusalém que 15ª geração, 10ª geração, 12ª Sim. geração viviam lá. Escuta, a gente está falando de uma região onde 1860, Jerusalém era só a cidade velha, que é 1 km². Tinha 10 mil pessoas, 6 mil eram judeus, tinham 2 mil de muçulmanos e 2 mil de árabes cristãos. Acho que 5 ou 6 mil judeus. Cidadezinha Era a maioria pequena. judaica. Cidadezinha pequena, né? Aí veio um cara judeu, Montefiore, que era um cara empresário, e falou: tá tendo muita doença, muito saneamento básico problemático aqui, vamos construir fora os primeiros bairros. E começou a construir fora dos muros de Jerusalém. O primeiro bairro fora dos muros de Jerusalém foi um bairro judaico, Montefiore, no seria a oeste da cidade de Jerusalém, por isso que Jerusalém Ocidental Oriental. E aí começou a ser construído vários bairros em volta de Jerusalém, e obviamente árabes também começaram a construir em volta de Jerusalém, e aí você começa a ter uma expansão em volta da Cidade Velha, de vários bairros em volta da Cidade Velha. Você tem assim, você lembra essa treta que aconteceu em maio com esse bairro, Sheikh Jarrah, de palestinos Vi. talvez sendo tirados das suas casas e tal, não sei o quê. Isso é tão complexo de entender que acho que nenhum jornal no Brasil se deu o trabalho de entrar a fundo nisso, né? Aquele bairro, na verdade, aquele local é um local que chamava Shimon HaTzadik. Shimon é um religioso judeu, Tzadik seria justo, Shimon o Justo. Os judeus compraram aquela região e começaram a construir lá em 1875. Foram lá 10 famílias morar, viveram lá e aquilo começou a crescer mais. Passou-se 70 anos, em 1948, na Guerra Árabe-Israelense, a Jordânia conquista aquele bairro, junto com a Cidade Velha, expulsa os judeus dali, e aí, obviamente, tinham refugiados palestinos que tinham sido expulsos ou fugiram do que se transformou em Israel e a Jordânia colocou eles ali. Só que depois de 19 anos veio a Guerra dos 6 Dias, em 67, e Israel conquistou tudo. A Jordânia entrou na guerra e perdeu o controle de Jerusalém e o controle da Cisjordânia. E aí, aquela região passou a ser controlada por Israel. Então, aquelas pessoas que estavam vivendo sob domínio da Jordânia, numa terra que era de judeus, passaram a viver agora sob soberania de Israel. E aí, as cortes israelenses, Israel, como uma democracia bem complexo, burocraticamente falando, do sistema jurídico, possibilitaram que as organizações judaicas ou famílias judaicas que perderam terras para a Jordânia na Guerra de 48 pudessem entrar na justiça e tentar reaver as terras que agora estavam sob soberania de Israel. E aí veio organizações judaicas um pouco mais à direita, de colonos, que queriam fazer com que os judeus voltassem a viver nesse bairro. Só que esse bairro agora tem outro nome. Ele não chama mais Shimon HaTzadik, ele chama Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah é o nome do médico de Saladino. Saladino é o nome do grande conquistador árabe que conquistou Jerusalém e aquela região 1000 anos antes. Puta, então pros caras é horrível isso. Então, assim, é todo um monte de simbolismos, né? Caraca, velho. Pô, a gente não tá falando de qualquer pessoa, a gente tá falando de Saladino, o cara que conquistou aquele negócio,
conquistou Jerusalém, trouxe o Islã para lá no final das contas. E assim, tem uma história riquíssima, tem filmes. Você tá mostrando através Um choque de coisas. dos Eu fatos entendo, que você falou. Você tá falando assim pra mim o seguinte, Maurício, não começa em 1948. Começa lá atrás. Isso. E aí tivemos uma guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial, que foi a... Eu já voltaria para a Primeira Guerra. Primeira Guerra, desculpa. Eu voltaria para a Primeira Guerra, porque assim, a Primeira Guerra, o Império Otomano acaba. Sim. E aí vem os vencedores da Primeira Guerra Mundial, que foram os ingleses e os franceses. Os russos estavam lá ocupados com a Revolução Soviética. Sim. E vieram dividir a região. Agora, o que acontece? Os ingleses, eles prometeram coisas diferentes para os povos da região. Eu só queria te interromper para falar um negócio. É muito importante isso, falar que foi dividida essa região na Primeira Guerra, certo? Não, os ingleses eles vão fazer um acordo com os franceses, um acordo Sky-Picot lá, que é um acordo secreto, 2 anos antes da guerra acabar. E aí os ingleses vão falar, bom, eles pegam um mapa, pegam uma um tratado régua, de Tordesilhas, e falam assim, ó, isso aqui é nosso, isso aqui é de vocês. Isso. E aí eles fazem o que vai ser protetorado francês e o protetorado inglês. Sim. O mundo, assim, a gente pode criticar hoje, em 2021, voltando para trás, olhando para trás? Pode. Só que a gente, ao mesmo tempo, a gente tem que saber que hoje em dia a gente tem muito mais informação e muito mais conhecimento e a gente sabe das consequências. Naquela época, o mundo funcionava daquele jeito. Era dos fortes. As pessoas faziam... Os impérios, os países que ganhavam, eles faziam desse jeito. Então, assim, os ingleses e os franceses ferraram com o mundo, para não falar outra palavra, ferraram. Não deu certo muita coisa que eles fizeram, mas muita coisa que eles fizeram não deram certo. Talvez agora eles estão conseguindo consertar a própria história e muita coisa, mas assim, eles fizeram muita coisa ruim. A Europa em si, o que a Bélgica fez no Congo, o que a sim. França fez na Argélia, porque era outro tipo o que a Itália fez na Líbia. Eu entendo, mas Portugal fez no Brasil, né? mas aí é mais antigo. Não, tudo bem. Mas eu entendo isso daí que você está querendo dizer, porque era um outro tipo de soberania, era outro tipo de cabeça. A régua era diferente. A régua era diferente. A gente está falando de uma época onde o que era costume, o que era padrão, era totalmente diferente. Sim. Então, aquela época, devia ser eles dizimado, né? vieram para os árabes e falaram, para os árabes vocês vão ter soberania e fazer um grande Estado árabe. Eles viraram para os judeus e falaram, a gente vai deixar vocês fazerem um Estado judeu na Palestina, na região da Palestina. Eles vieram para os franceses, eles viraram para os franceses e falaram, a gente vai dividir, eu vou tomar conta disso, vocês vão tomar conta daquilo. Então, para cada um, eles prometeram e fizeram um acordo diferente. No fim, isso acabou gerando que cada um desses atores teve que se proteger para poder se certificar que o que foi prometido a ele iria acontecer, senão não iria acontecer. Então acaba a Primeira Guerra Mundial, os judeus estavam começando a criar lá uma sociedade com escolas, com organizações de sociedade civil na região da Palestina, sendo que o nome Palestina naquela época não era o nome especificamente do nacionalismo palestino árabe, e sim o nome da região. Tanto que, se você for ver a moeda, está tudo em hebraico e árabe, a Orquestra Sinfônica da Palestina, até 1948, era composta por judeus. O nome Palestine Airways, que é o nome da companhia aérea, é a então hoje El Al, que é a companhia de Israel. A Palestine Electric Company é o nome é a mesma empresa da empresa elétrica de Israel. Juntos. O nome Palestina não era uma coisa que era voltado para o nacionalismo palestino especificamente naquela época. E mais uma vez eu estou me certificando aqui de que eu não estou em nenhum momento aqui menosprezando o nacionalismo palestino. Eu respeito, eu aceito. E eu te falei, você falou para a Mayara, que esse é um grande sonho que não só eu, mas muita gente tem, que é um dia a gente ter a paz naquela região. Mas assim, eu estou trazendo dados específicos, assim, não tem como falar que não. O nome Palestina naquela época, em 1920, 30, 40, antes da fundação do Estado, era um nome que era usado por ambos. E no final das contas, isso acaba trazendo muito desconforto para os árabes, porque aquela região era uma região que foi por muito tempo árabe-muçulmana, dominada por impérios muçulmanos ou impérios árabes. Então, na hora que chega uma coisa que não é nem árabe nem muçulmana, que é o povo judeu, que morava lá e juntou os judeus que vieram de vários lugares, falaram, a gente quer fazer um Estado bem aqui isso no pós meio. Segunda Guerra, você tá falando. Isso pós-Primeira Guerra. Primeira Guerra, desculpa.
Mas a Primeira Guerra. A ideia de Estado vem desde 1890. Sim. A ideia de Estado de Mas forma a coisa política. concretizada... Aí o negócio começa a ficar complicado. Vem ataques de árabes contra judeus, aí revides de judeus contra árabes, aí você tem grupos paramilitares que são criados, que começam a se proteger. Aí vem a revolta, a grande revolta árabe em 36. Aí vem a proposta dos ingleses de 2 estados. Aí os ingleses tiraram a Jordânia da história, tiraram uma parte da Palestina da história, 78% da região, e fizeram um reinado hashemita da Transjordânia. Então limitou a região da Palestina para a costa apenas, que seria o que vocês conhecem, aquele triângulo, porque a Jordânia inteira agora estava fora de questão. Foi criado um Estado árabe na Palestina. O Estado árabe na Palestina chama-se Jordânia. Só que aquilo lá não está com o nome Palestina, está com o nome Jordânia. Quer saber? Troca o nome Jordânia para o Palestina e tira a estrela da bandeira da Jordânia. Sim. É a bandeira da Palestina. Caceta. É a mesma bandeira. Sim. Aliás, a bandeira dos Estados Árabes todas foram criadas pelos ingleses e pelos franceses. As cores, os formatos. Até hoje tá são, igual. são muitas bandeiras, por isso que as bandeiras são parecidas. Porque elas foram criadas por interesses ocidentais, imperialistas da Europa, para tentar acalmar os ânimos nacionalistas dos iraquianos aqui, dos sírios aqui, do pessoal aqui, E aí as bandeiras são muito parecidas. São linhas, são estrelas. Fica tranquilo aí que você tem sua bandeirinha. É isso aí. A bandeira, o verde é Islã, o vermelho é o não sei o quê, Quer dizer, o branco é... O que você me fala, então, que assim, eu entendi o ponto, que a Inglaterra e a França, de certa forma, cagaram isso tudo, porque foi uma coisa meio... vamos resolver aqui. Põe aqui, esse daqui vem pra Isso. cá. Ó, tô te dando um estado em Israel, judeus. Tô te dando um estado em palestinos. Beleza, tal. Eu tô jogando numa forma... Assim, eu falo a merda, assim, mais fácil, mais simples, porque você tá, obviamente, preocupado com os fatos pra não falar uma coisa que possa ofender. Eu falo merda porque eu sou burro. Não, que é... E aí o que acontece? Aí criou lá o estado todo. E aí, a partir do primeiro dia que esse estado ele já é criado ali, já começam esses conflitos. Em 37, quando teve a revolta, que foi 10 anos antes, e a revolta é importante porque a revolta eles são trucidados pelos ingleses, que estavam lá com o exército, né? Tinha o mandato britânico, tinha exército britânico lá. E aí a liderança palestina, a liderança árabe da região da Palestina é ou presa ou expulsa ou morta. E aí eles ficam, o que sobra é poucas lideranças locais, sem lideranças fortes unificadas, enquanto que os judeus não estavam intactos, porque eles não entraram na revolta. Sim. E aí a revolta foi de 36 a 39, 39 começa a Segunda Guerra Mundial. E o que acontece? A liderança que foi expulsa, que é a liderança árabe da região, que foi expulsa na figura do Mufti de Jerusalém, que era a liderança religiosa máxima, última instância árabe local, que foi colocada no exílio, e Jamin al-Husseini vai para a Alemanha, se encontra com Hitler, faz aliança com Hitler e pede para Hitler resolver o problema judaico na região da Palestina também, caso ele ganhe a guerra. Então, foram decisões erradas, geopolíticas, de alianças equivocadas, regadas a um pouco de antissemitismo, porque o cara Histórico. o cara... os caras aliar Hitler, entendeu? Sim, o cara... Resolver o problema judaico. Tem um pouco de antissemitismo aqui. Entendi. Então, assim, e aí a ideia era realmente ele ganhar, entrar com o exército alemão também na região do Levante, e obviamente o destino dos judeus ia ser igual ao do alemão. Se a Alemanha tivesse ganho aquela guerra... Os judeus da região da Palestina iam todos morrer. Não todos, porque vocês são muito resilientes. De alguma maneira, vocês iam estar de alguma maneira aqui. Com certeza absoluta, mas assim... Mas a região ia até, ser da até Palestina. porque... Mas a religião... Mas Israel não estava lá. Não estava lá. Isso é fato. E eu não tenho certeza se o Estado árabe estaria. Porque talvez seria a Alemanha do Oriente. Muitas pessoas falam que se Israel tivesse perco a guerra da independência, perdido a guerra da independência, o Egito, a Jordânia, a Síria não deixariam que uma Palestina existisse, provavelmente iam dominar a região e dividir a região que eles ganhassem entre eles. O resumo são dois povos oprimidos. Se você parar para pensar. Né? Eu acho que assim, e o pior é que eu acho que o povo palestino, como nós entendemos hoje, ele é vítima das más decisões e do mau caratismo e do egoísmo e da falta de humanismo e sensibilidade do povo das lideranças árabes locais.
da liderança libanesa, Que eu da chego à liderança conclusão síria, é isso. da liderança Porque o palestino jordaniana ele é e da tão liderança oprimido. egípcia. Ele é uma espécie de judeu nessa questão, né? Porque é um povo assim também, tipo, foda-se. Maurício, a gente está falando assim, só para continuar, só para fazer uma linha, mas eu vou te responder essa pergunta. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial e a ONU é criada, e se descobre os horrores do Holocausto, e você tem um fluxo de imigrantes para aquela região, que acabam, e aí fica insustentável, aí vem a ONU e faz a partilha da Palestina, que agora comemorou 74 anos, em 29 de novembro de 47, os países votam a favor, os árabes todos votam contra, começa uma guerra civil na região, os ingleses vão embora 6 meses depois, em maio, o Israel declara independência, começa uma guerra generalizada, que eles tinham certeza que eles iam ganhar, Israel sobrevive 1 ano depois, é assinado acordos de armistício. E os árabes teve expulsão de árabes dentro de o que se transformou em Israel, que eram beligerantes a Israel também. Não só, teve civis expulsos também. Teve 1 milhão de judeus expulsos dos países árabes, do Marrocos ao Iraque. Aí um fluxo gigante de judeus, 1 milhão de imigrantes judeus refugiados para dentro do que se transformou em Israel. Milhares de refugiados palestinos ou árabes da Palestina que fugiram para o Líbano, para a Síria, para a Jordânia. Agora, pausa um minuto. Como Israel tratou os refugiados judeus? Como os libaneses e sírios trataram os refugiados palestinos? E quem é descendente palestino sabe muito bem que os árabes que ficaram em Israel, 200 mil, que hoje são 2 milhões, receberam cidadania. Olha como moram os árabes em Israel e olha como moram os refugiados palestinos no Líbano, em campos de concentração, em campos de campos de refugiados, não campos de concentração, em campos de refugiados, cercados por muros, sem direitos de estudar direito, engenharia, nada. Eles estão dentro de um país árabe, que eles poderiam ter sido ajudados. E ninguém está falando para eles perderem a identidade palestina, mas eles não têm cidadania, eles não têm direito a voto, eles não têm direito a comprar terreno, eles não podem estudar engenharia, direito, medicina. Eles são oprimidos dentro do Líbano. Resumindo, você está falando então assim, que a treta, né? A gente usa treta, mas a confusão entre Palestina e Israel tem a ver com os árabes em volta. Também, Claro, óbvio, é um óbvio, povo óbvio, oprimido. óbvio. Os dois são Não, só tô povos querendo oprimidos. deixar numa- Os dois são povos oprimidos, pelo que a gente está vendo aqui, da história. Né? E vítimas de impérios e de países interesseiros na região. E aí eu te pergunto. E quando acaba a guerra da independência, e você tem a faixa de Gaza dominada pelo Egito e a Cisjordânia dominada pela Jordânia, eu me pergunto por que esses países árabes não fundaram um Estado da Palestina nessas duas regiões. Por que eles não fundaram? Porque naquela época esse não era o interesse nem das lideranças e nem do povo. Eu ia te fazer essa pergunta. É- Qual a sua solução que você O vê? problema é conceitual, Maurício. O problema é conceitual. Enquanto que a região não diga em claro e bom som, chega de guerra, os judeus têm direitos legítimos. A palavra legitimidade é muito importante aqui. Os judeus têm direitos legítimos à autodeterminação em parte da região. Eles têm direito a um Estado judeu em parte da região. Enquanto que a parte conceitual do entendimento dessa afirmação não for resolvida, não tem solução. Porque a solução, ela parte do princípio que os judeus têm legitimidade de ter um Estado naquela região. Aconteceu muitas coisas erradas dos dois lados, muita gente expulsa dos dois lados, mas a gente tem que entender que a gente não vai conseguir consertar o que aconteceu lá atrás. Sim. E a gente tem que olhar para frente. Os palestinos não vão para nenhum lugar. Os judeus e Israel não vão para nenhum lugar. Israel é um país estabelecido, com uma economia de quase $500 bilhão, uma potência militar não por vontade, e sim por necessidade. Não há nenhum orgulho e nenhum... Sim. Assim, o exército ele existe porque sem ele o país não existiria. É muito simples. Se o Hamas abaixar as armas em Gaza, tem paz no dia seguinte. Vai abaixar. Se o Israel baixar as armas, não tem Israel no dia seguinte. Mas isso não é uma frase de efeito jargão. É verdade. Se não existisse um exército de Israel, o que impediria o Hamas de invadir
o território israelense com soldados além de mísseis. Mas isso que eu queria saber, o objetivo pela qual a Palestina briga com Israel, Israel briga com a Palestina, é basicamente pela posse do território. Mas aí chegamos à conclusão de... Eu tô entendendo o caminho que você tá falando. O ideal seria, cara, bicho, vou fazer de uma forma bem tosca pra gente falar com, tipo, os Marcão da vida. Tá bom. Que é o seguinte, cagaram. Puta que pariu, que cagada em 1900, na Primeira Guerra Mundial. 1920 ali, na região ali, né? 36 você falou, né? Não, 36 foi a revolta. Foi ali em 1920 ali, né? A Primeira Guerra 14 a 18, a revolta 36, fundação de Israel 48. Vamos botar 17, pronto. 17, Uma média. Alguém chega com uma média. Puta, Israel, ó, o inglês estava de saco cheio, o francês de saco cheio, porra, não aguento mais guerra, quero comer, porra, fundir, vamos sair aqui, beleza, ó, aqui é Israel, aqui é a Palestina e tal. E aí, obviamente, criou-se um conflito. O palestino, pelo que eu vejo, ele tá tretando com o Israel, falando, maluco, essa porra era minha. E o Israel tá assim, maluco, não era sua, lá atrás era meu. Não, mas não vale. Porque Maluco, esse bagulho é a base da minha religião. É a base da minha religião. Não, lá não vale, vale só a partir daqui. Vale só a partir daqui. Não, mas peraí. Não, eu tenho um escrito de 1632 que fala que isso daqui era meu. É uma guerra de... A gente tem que se concentrar no seguinte. A frase, aquilo era meu, aquilo era seu, a gente tem que fazer uma divisão. O que é propriedade aberta? O que é terras abertas? É verdade, que lógico. pertenciam a impérios ou ao poder soberano. E o que é território privado? Então, se você tem territórios privados árabes e judaicos. Sempre teve. Sim. Depois você tem de quem tem a posse ou a soberania do território que não tem dono, certo? Que é o território aberto. E aí você teve otomanos, britânicos e posteriormente aí a fundação de Israel. O território aberto de Gaza e da Cisjordânia passou a ser do Egito e da Jordânia, que não se preocuparam durante 20 anos em fazer um Estado para os palestinos. Depois Israel conquista tudo na Guerra dos 6 Dias. E posteriormente Israel começa a devolver territórios ou ceder territórios em troca de paz. Era uma equação que Israel criou e falou, land for peace. Você quer a terra, assina a paz aqui. Porque Israel sempre teve uma estratégia de ser reconhecido pela região e poder viver em paz naquela região. E aí você tem, Israel fica controlando Gaza e Cisjordânia. Ou seja, Israel acaba devolvendo o Sinai, que é uma península gigante, 3 vezes o tamanho do país, para o Egito em 79, só que o Egito perdeu o Sinai e Gaza. Só que no acordo de paz, 12 anos depois, eles falam, não, a gente não quer Gaza. Gaza vocês cuidem. E Israel passou a administrar Gaza e Cisjordânia desde 67. E aí começa o negócio dos assentamentos, etc e tal. E aí vem os acordos de Oslo em 94, 95 com a autoridade, com a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, com Yasser Arafat, que reconhece o direito, falou, eu reconheço a existência de Israel. Aí Israel fala, tá bom, eu quero que você reconheça, aí vem os palestinos e falam, eu quero que você reconheça Jerusalém Oriental como capital da Palestina. Aí Israel fala, não, isso a gente deixa para depois. Aí Israel vem e fala, eu quero que vocês reconheçam a legitimidade da existência de Israel. Os palestinos falam, não, isso depois. E aí deixam vários temas difíceis para depois. Então o que se assina em 94, 95? Reconhecimento. O princípio. Você existe, eu existo. Eu tenho direito à legitimidade de existência, isso a gente resolve depois. Mas por enquanto eu reconheço que você existe. E quando foi esse depois? Esse depois nunca aconteceu. Pois é. A gente estava falando de um acordo interino de 6 anos, que ia acabar em 2000 e 2001. Aí Rabin é assassinado por um judeu extremista, que é o primeiro-ministro de Israel. Aí vem um governo de direita e depois volta para um governo de esquerda de Israel. O primeiro-ministro de Israel ele é assassinado por um judeu extremista, que era contra os acordos de paz. Ah, ele era porrada. Ele não queria que isso acontecesse. Não. Ele não queria que a paz fosse assinada. Existia muita violência naquela época, porque tem isso muitos também. atentados. André, assim, isso é muito importante a gente falar também. É muito importante falar também. Porque assim, pelo que eu vejo, assim, você é um cara diplomático, né? Você é um cara que tá aqui. Igual a Mainara. Ela tem uma diplomacia. Embora, tipo, vocês não concordem, eu não duvido que vocês consigam se abraçar e bater um papo. Eu acredito até nisso. E a gente vai promover, talvez, isso em breve. É teu sonho, né, irmão? É meu sonho. Ele só fala Mas disso aí, velho.
Nós vamos fazer os Quando caras se quando a gente conversou no café, a gente falou sobre isso, eu falei, vamos fazer uma coisa que nunca foi feito no YouTube do Brasil. Porque seria genial isso daqui. Maravilhoso. Porque eu vejo a menina, ela é muito do bem. E esse é um Também cara acho, muito né? do bem também. Só que acontece, pessoas que têm uma liderança, como você e como ela, que faz parte de uma liderança, Carrega uma galera, né? ramifica uma galera. E essa galera tem extremista, tem louco, tem psicopata, tem maníaco, tem sensato, tem moderado. E esse é o problema, porque quando a pessoa fala assim, mas Israel tá atacando a Palestina, não necessariamente é o Estado. Ou Palestina tá atacando Israel, não necessariamente é o Estado. Mas não é o Estado, né? Israel, quando ataca a faixa de Gaza, não está atacando a Palestina, está atacando o Hamas. Exato. Mas muita gente Especificamente. confunde e joga numa coisa do Mas tipo, posso fazer estamos Sim. sendo atacados, estão atacando. A gente estava quieto aqui, eles falaram e jogaram uma bomba. Quem são esses eles? Não é o eles, não é. Obviamente já aconteceu coisas do Estado, tá ali por trás, do tipo, peraí, vamos nos defender do Hamas. Mas tem muito cara que é um maluco que põe a porra de uma bomba. É igual, tipo assim, é igual eu criticar a direita brasileira porque um imbecil bolsonarista foi numa mercearia e explodiu porque tinha comunista. Ou Sei porque lá. não queria usar máscara. Ou o vice-versa. O cara do comunismo foi lá, O explodiu. cara do Porque não tem PSTU. carnaval. O cara do PSTU foi lá e aí você põe toda a esquerda nesse pacote. O que a gente acaba fazendo aqui é um pouco do que É acontece porque lá. a política, ela não é lógica. A Exato. política... Complexa Eu demais. vou citar aqui um amigo de Brasília, o Alon, que me ensinou uma coisa uma vez. Ele falou que política não é lógica. Política é um conjunto de imagens, símbolos e agendas. Vamos pegar isso aí pra botar no shorts, que é bom isso que ele falou. Bonito. Peraí. Então, Porra. exatamente isso que eu tô observando, assim. Então, assim, Esse é o problema. porque tem um cara que vai e põe uma bomba e vocês têm uma coisa tipo assim, cara, Os extremistas nessa época, em 95, principalmente o pessoal do Hamas, da Jihad Islâmica, eram completamente contra um acordo entre os palestinos e israelenses, porque eles não queriam que Israel existisse, porque eles, de acordo com a visão religiosa, é que você tem assim, não dá para falar isso em um podcast só, mas claro. você tem o fim da União Soviética, a Revolução Islâmica no Irã, a vitória dos Estados Unidos dentro da Guerra Fria, o fim do pan-arabismo, o surgimento do pan-islamismo, grupos terroristas islâmicos, do Islã militante, que coloca em xeque e coloca como reféns, principalmente muçulmanos, que é que eles vão matar, eles vão tentar atentar contra a soberania dos países da região para tentar fazer com que tudo vire uma coisa só, um califado só, que é a mesma coisa que a Al-Qaeda quer, que o Estado Islâmico quer, que o Boko Haram quer, que o Hamas quer. E o Hamas, como movimento de resistência islâmica, Hamas é um acrônimo que fala? Sim. É um acrônimo de Harakat al-Muqawwal Islamiyya em árabe, que é movimento de resistência islâmica. Eles têm uma ideologia muito parecida na base que a Al-Qaeda tinha. Tudo é terra islâmica que tem que ser controlada pelo Islã, Sim, um de acordo, exército de acordo com as regras islâmicas. Não tem democracia aqui. Teocracia. Não tem democracia, não tem parada gay, não tem votação, não tem nada. É a gente que decide. Acabou. Quase que um Talibã. Não gostou? Paredão. Então, É mais ou menos posso isso que o fazer uma Hamas relação faz. com a outra entrevista? Eu sei que a gente não está fazendo aqui comparação nenhuma e Sim. nada, mas eu acho interessante que encaixa o discurso de vocês em um certo ponto. Por exemplo, ela reclama, por exemplo, eles falam, pô, vamos jogar no Hamas, a bomba no Hamas, que os caras estão querendo ferrar nós aqui. Aí ela fala, pô, mas peguem gente inocente. Pega. E é óbvio, a guerra é uma merda por causa disso, né? Peguem gente inocente. E aí ela reclama, por exemplo, lembra que ela falou, puta, os caras ficaram me entrevistando no aeroporto 6 horas, eu era uma criança e tal. Claro que tem o Hamas, porque aí tem essa desconfiança. Claro, mas então, tudo é uma coisa que gera outra coisa. Então, eu vou responder isso dessa seguinte forma. No âmbito pessoal, todos nós nos solidarizamos com ela. Eu também. Ninguém quer que pessoas inocentes morram. Eu não quero que ela... Eu não gostaria de saber que uma amiga minha, uma pessoa que eu conheço, ficou 6 horas no aeroporto sendo entrevistada. Mas o mundo real não funciona apenas baseado na solidariedade que nós temos, nos sentimos no âmbito pessoal. No humanismo, né? Lógico. Países são geridos por decisões de interesse nacional de segurança que são mais importantes
do que o interesse individual da solidariedade que uma pessoa sente em relação à outra. Claro, Essas coisas têm que ser divididas. claro, claro. Então, na hora que ela está no aeroporto sendo entrevistada, é um saco. É um saco. Mas ela talvez tenha que entender, e eu não duvido que ela, eu duvido que ela não entenda, que eles não fazem isso por diversão, porque quem está entrevistando talvez não tenha saco também de entrevistar todo dia alguém durante 6 horas. Cara, dá pra entender, bicho. Eles estão fazendo isso porque já teve vários atentados lá. O Imagina. primeiro sequestro de avião foi lá, o segundo sequestro de avião também foi lá. Aviões foram sequestrados e levados para lá 2, 3 vezes na década de 70, na década de 80. Quando ninguém fazia fila e raio-x em aeroporto nenhum no mundo, lá tinha raio-x O extremismo gera o Então, não preconceito. tem muito o que Essa é fazer. a grande Ferra com a verdade. E galera. sobre civis morrer, eu digo assim, não tem nenhuma força aérea no mundo que faz mais para evitar que civis do outro lado não morram e não sejam atingidos. E eu não estou falando algo que eu escutei, eu estou falando algo que eu vi. Eu fui da inteligência da Força Aérea de Israel por 2 anos. E eu trabalhei, durante a guerra de 2012, eu salvei vida de palestinos para eles não morrerem em ataques como efeito colateral, porque eles estavam perto de onde o Hamas estava jogando foguetes, ou porque o Hamas estava jogando foguetes que desgovernadamente caíam dentro da faixa de Gaza, não conseguiam passar a fronteira e os estilhaços desses foguetes matavam crianças palestinas também. André, Eu tenho amigos meus que salvaram palestinos que estavam com o peito aberto de foguetes do Hamas. E soldados de Israel arriscaram a vida para salvar crianças palestinas dentro da faixa de Gaza sob fogo do Hamas, que estavam atirando neles, sabendo que eles iam salvar a vida de palestinos na casa do lado. Ou seja, é muito paradoxal o que eu estou falando. claro. É muito paradoxal. E isso não sai em nenhum lugar. Não, aqui no Brasil chega só aquelas imagens horríveis que a gente vê. Sai as bombas. Mas é óbvio que, assim, do lado dela, eu entendo assim, você está falando de um grupo de pessoas que tem foguetes e que são 50 mil homens armados em Gaza, que pegaram uma região com 2 milhões de habitantes baixo reféns, e do outro lado, um dos exércitos mais fortes do mundo. Só que eu vou contar um segredo. A quantidade de força física, força de fogo que Israel usa numa guerra contra o Hamas é 10%, 8% do que Israel tem. Porque não dá para usar e porque não se deve usar toda a força que tem para uma guerra pontual contra o Hamas na faixa de Gaza, porque não é uma guerra total. Eu acho que o grande lance também é a questão de... É muito difícil avaliar a guerra, tanto que você vai ver os Estados Unidos perdeu para Vietnã uma guerra... Terreno, Quer dizer, eles dizem que eles ganham, né? Mas assim, é perdido por conta de terreno. E tem outra coisa também. Vocês têm um exército de inteligência e tem um cara aqui que põe uma bomba e não tem um princípio para criança no meio de uma parada. Entendeu? Porque culturalmente vai para outros lados tal. Cara, a conclusão que eu chego. Diga. Não, eu falo assim, o sonho, você falou assim, esse pós nunca chegou. Tentou-se chegar em 2000, tentou-se Eu chegar ia falar essa pergunta. Tentou-se chegar em 2008, com o primeiro-ministro Olmert, que ofereceu 100% da região, não sei o quê. Só que assim, sempre travava em alguma coisa. E essa trava, sempre do lado palestino era recebida, eles falavam não, e não tinha contraproposta. Então assim, eu quero comprar um prédio, quero comprar uma casa, te ofereço X, você fala não, X não. Mas você não me devolve uma contraproposta? Ó, por X menos Y, por X mais Y, sim. Aí eu falo, não, assim... Você acha que é um ressentimento desse lado? Não, eu tô falando assim, a liderança palestina, hoje, não tem interesse no fim do conflito. Por quê? Porque o fim do conflito significaria o fim deles como liderança. Entendi. Mas Então é uma coisa de poder. Existe uma perpetuação do conflito em várias formas. A insistência da volta dos refugiados. Não existe volta de refugiados. Na história da humanidade não existe direito do retorno. A resolução 94 da ONU, que muitas pessoas, ativistas anti-Israel, vou colocar assim, fala, elas estão lendo uma parte. Mais uma vez, aquele negócio do... Eu vou pegar o que interessa para mim para o argumento. Se você pegar a resolução 94 da ONU, de 1950, não está escrito que os refugiados têm direito de retorno. Ela está falando outra coisa lá. Então, assim, tem que resolver o problema dos refugiados palestinos? Tem. Esse problema foi aumentado, aumentado. Ela falou aqui com 5 milhões de refugiados. Ela chegou a falar Não sei. sobre 5 milhões de refugiados. São os descendentes dos refugiados que já estão morando nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, no Brasil, com cidadania, com passaporte, com todos os direitos
civis que eu tenho, que você tem, e mesmo assim eles fazem parte de uma agência da ONU de refugiados. Só que eles não vivem como refugiados. Quem vive de verdade como refugiado palestino, curiosamente, paradoxalmente e tristemente, são palestinos que vivem no Líbano, na Síria e na Jordânia. Em 3 países árabes muçulmanos. Você me diz então que, por exemplo, uma coisa que a Mainara falou, que é muito interessante para os Estados Unidos ter um apoio, uma base num lugar onde os Estados Unidos têm muito interesse. Isso foi uma coisa bem falada. Foi? Foi. Bom, os Estados Unidos não tem nenhuma base militar em Israel. Mas... Mas sabe onde eles têm? Ah, Na Arábia Saudita, sim. na Turquia, Não, no tudo bem, Catar. mas os Estados Unidos têm uma boa relação com Israel, correto? Tem, mas as bases militares dos Estados Unidos estão em todos os países árabes. Mas qual que é o menos interesse em dos Estados Israel. Unidos? Mas Olha acho que que- curioso. Mas você acha que existe um interesse assim, nossa, como os Estados Unidos ele é bonzinho, está ajudando Israel, ou tem um interesse por trás e é por isso que faz esse povo árabe falar, ei, Não. peraí, não é o Israel que está querendo me ajudar aqui. A gente teria que fazer um podcast só se falar sobre a relação Puta, Estados Unidos e fudeu. Israel. Assim, Não, quando tu falou de inteligência, eu já falei, é outro podcast também, É, Não, tá ligado? os Estados Unidos têm uma relação cultural com Israel por vários motivos. Uma relação. Israel ajudou a construir os Em- Estados Unidos, né? Então, assim. Não, Israel não. Os judeus Os judeus, ajudaram quer a dizer, construir os os Estados judeus. Unidos. Você tem a maior população judaica do mundo em Nova York. 2,5 milhões de pessoas. Você tem 5,5 milhões de judeus nos Estados Unidos, o que é uma parcela relativamente muito grande de pessoas comparado com o resto do mundo. O segundo colocado seria a França, com 600 mil. Tirando Israel, tá? Você tem uma questão cultural democrática, que quando Israel foi estabelecida e depois os judeus Israel em si foi estabelecida como um país socialista em 48, ajudado pela União Soviética, que vendia armas para Israel através da Tchecoslováquia, quando toda a região estava com embargo militar, inclusive dos Estados Unidos. Só que com os crimes de Stalin, com a ditadura, com a Guerra Fria aumentando, com a prisão de lideranças judaicas, com a proibição da prática do judaísmo na União Soviética, os judeus se afastam. Sim. E aí começa um processo de aproximação de Inglaterra e França e posteriormente Estados Unidos. E aí Estados Unidos vai vir como a potência mundial, que vai emergir cada vez mais, e vai enxergar Israel como um asset, como um tesouro importante para eles, porque aquele país ali é um país democrático, é um país que vai proteger interesses democráticos posteriormente, então, de livre mercado, dentro de uma região que toda ela é pró-União Soviética. Egito, Síria, era todo pró-União Soviética. Então nós temos que proteger aquele país que não é pró-União Soviética, e aí começa uma relação com Israel. Só que essa relação não começa desde então. Ela só vai se tornar o que é depois da paz com o Egito. Depois da vitória que Israel teve sobre a guerra de Yom Kippur. Ou seja, Estados Unidos nunca precisou mandar soldados para defender Israel. Sim. Então, assim, os pactos militares que existiram, a ajuda militar americana, que todo mundo fala, às vezes, sem Estados Unidos, Israel não seria nada. Não é verdade. O PIB de Israel é 400 bilhões de dólares. O Israel gasta 20 bilhões, nem isso, em defesa, que é 5% mais ou menos de 4%. Chegou a gastar 20% em defesa no passado. E Estados Unidos ajuda com 3,8 bilhões de dólares, mas não é dinheiro que eles mandam via Pix para Israel. É um crédito na indústria bélica americana. Eles não dão ponto sem nó também. Ah, esses caras, hein, velho. Então, Israel pega uma listinha, que nem você tem no supermercado, mas eu posso comprar no seu supermercado. Então eles falam assim, ó, o que você quer? Aí Israel vai, eu preciso de aviões, eu preciso disso, eu preciso de munições, eu preciso de mísseis, eu preciso de tecnologia e tal, não sei o quê. E eles enviam para Israel, e aí sai o dinheiro do Departamento de Estado americano e vai para a fábrica Lockheed Martin, Boeing, etc, as milhares de empresas que vão acabar pagando os seus salários, e aí gira a economia Injeta na dentro da economia e o dinheiro volta para o Departamento de Estado porque vai pagar imposto, Claro. que vai pagar imposto, que paga imposto, que vai pagar salário, o cara vai no supermercado, o engenheiro lá vai comprar uma casa e por aí vai. Só que eu vou contar um outro segredo, que não é segredo, para terminar. Não, imagina. Estados Unidos faz isso com 50 países, não só com Israel. Sim. E entre esses países, um monte de países árabes recebem ajuda americana. Arábia Saudita. Então a Emirados Arábia Árabes. Saudita não recebe ajuda de Emirados crédito. Árabes, né? Também não recebe. Não São recebe? países muito ricos. Eles compram dos Estados Unidos. Podem ter algum subsídio e tal, não sei o quê. Mas quem recebe? A Jordânia recebe, o Líbano recebe, o Egito recebe.
Marrocos recebe. Todos esses países Interessante. recebem ajuda, menos que Israel. O segundo, Israel que mais recebe, depois vem o Egito. Recebe 2 bilhões. Isso está de acordo com o acordo de paz entre Israel e Egito, que fez com que o Egito saísse do eixo soviético e fosse para o eixo ocidental, Sim. europeu-americano. E desde então o Egito é o maior parceiro para a estabilidade da região de Israel. Era o maior inimigo, hoje é o maior parceiro. Então, assim, não é uma... Essa ajuda americana, essa coisa dos Estados Unidos, é muito mais forte do que apenas... é interessante os Estados Unidos ter uma base lá. A base dos Estados Unidos na região não é ali. Os Estados Unidos não têm soldados em Israel. Os soldados americanos estão na Arábia Saudita, no Catar, nos Emirados Árabes. É um interesse cultural, você diria? É um interesse estratégico de valores. Meio que... De valores, porque assim, é muita coisa junta. É uma questão cultural, é uma justiça histórica. Estados Unidos... no final das contas, vão vencer a Segunda Guerra Mundial, vai ser descoberto os horrores do Holocausto, tem 6 milhões de judeus que moram nos Estados Unidos, Entendi. muita coisa Tem uma junto. relação, né? Sim, sim. A fundação dos Estados Unidos lá atrás eram pessoas bastante cristãs no sentido de redenção, com a ida dos judeus para Israel, tem toda uma questão religiosa Tem lá atrás. bairros imensos, né, judaicos ali, né, na região ali do Brooklyn, né, tem um... Sim, não, a maior concentração. É a maior A concentração. cidade com mais quantidade de judeus é Nova York. Barbudinho lá, aqueles barbudinhos São os ortodoxos. Eu queria Deixa eu só, Sim, só claro. fazer, O Marcão, programa. a sua interrupção hoje Tá. está Não, absurdamente passando um do assunto limite. interessante. Mas assim, É a função dele, né? não é, era outro. Eu sou metido, velho. Não, mas assim, vamos lá. Cara, esse assunto, ainda bem que o achismos ele vai durar muito tempo na minha vida, porque dá pra te chamar ou chamar até um colega teu pra gente falar sobre coisas culturais. Bom, pode. Porque eu acho que hoje a gente ficou baseado no conflito, na questão mesmo, pra entender, porque é muito... Vale um episódio inteiro sobre o conflito, vale um episódio inteiro pra entender as questões, até o que ele falou da barba, da Torá, o que são esses elementos. Né? Aí você tem que chamar um rabino. Aí tem que chamar Aí um não sou rabino. eu. Aí chama o Rabino Dudu. Rabino Dudu foi citado aqui. Já foi? Rabino Dudu. Foi citado. E aí a gente vai trazer um rabino, vai entender. Ou o Rabino Sani também. O Rabino Sani também foi citado, não foi? Também foi citado. Foi citado. A gente fez Grande um show Sani. com ele uma O vez. Sani é sensacional. Eu e o Zuckerman. Eu estudei com ele na escola. Eu e o Zuckerman, o André. Aí. Estudamos com o Sani. Aí, ó, todos os Exatamente. caras... O Sani era um peste, ele driblava a professora com estojo. Fazia... Judeu é Maravilhoso. aquele cara assim, você não é o filho do fulano, que é filha do ciclano? Mais ou menos um isso. interiorano, né? É. E aí, só pra resumir essa questão, obviamente, resumido pra caramba, primeiramente, cara, aula. Tem um livro aqui muito legal que você me trouxe, que eu faço questão, que é assim, A Indústria de Mentiras, a mídia, a academia e o conflito árabe-israelense de Ben Dror Yemini, tá certo? Tá aqui, ó, quem quiser se inteirar, eu vou ler muito, do título, querido? eu vou ler muito isso daqui, porque eu acho que é o primeiro caso de fake news, né, essa treta toda, porque tudo narrativa, você... Posso... Pode, Eu queria, se você me permitir, por favor. posso ler um negócio? Pode, lógico. Posso ler um negócio para as pessoas? Bora, manda lá. Porque assim, esse livro aqui, porque eu te trouxe, ele pode talvez ter um nome um pouco forte, pode talvez ser um pouco agressivo, mas não é um livro que traz nenhum tipo de negacionismo à existência ao outro. O Ben Dror é um cara que é a favor da paz, a favor de 2 estados, é um jornalista muito respeitado, um professor acadêmico. E assim, o que ele fez de pesquisa em 600 páginas é para mostrar como parte da mídia e parte da academia transformaram um conflito num fla-flu, num certo e errado, num oprimidos e opressores, de um jeito que parece insolúvel. Que Mas meio não é que a gente assim. tá vivendo um pouco agora aqui, né? Então ele fala o seguinte: costuma-se dizer que o impasse israelo-palestino está no epicentro de conflito no mundo árabe-muçulmano e também atiça as chamas da fúria nas comunidades muçulmanas ao redor do mundo, galvanizando o terrorismo global. Quando questionado por Jon Stewart sobre os reais motivos dos assassinatos dos cartunistas e editores do seminário satírico francês Charles Hebdo em 2015, as primeiras palavras de Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, foram: bem, uma das origens para isso é o problema palestino. Olha o absurdo. Ele falou isso, como se tivesse alguma coisa a ver. Não foram
Não há como negar que o conflito árabe-israelense causou muito sofrimento a ambos os lados, inclusive entre os árabes palestinos que foram deslocados ou perderam suas vidas. Não há dúvidas de que a experiência de ser desenraizado, de ser refugiado de uma catástrofe, a Nakba, é a experiência formativa do conflito do ponto de vista palestino. E aqui com respeito a Mainara, desculpa. O sionismo também é um produto de muitos séculos de exílio e perseguição judaica, de falta de moradia, de pogroms e, de última análise, de genocídio. Mas quando as narrativas subjetivas se chocam de forma irreconciliável, é imperativo que as pessoas comuns, nós aqui, que desejam ver a paz, mantenham o controle dos fatos históricos objetivos. Israel nunca realizou um genocídio, nem em intenção, nem de fato. O número de baixas do conflito árabe-israelense em geral e do israelense-palestino especificamente está entre os mais baixos da história desses conflitos. Israel nunca instituiu o apartheid e nada desse tipo jamais existiu. Evidências do apartheid, entre aspas, é o principal produto da propagação de mentiras. A indústria de mentira criou uma das maiores fraudes das últimas décadas. Uma fraude de proporções históricas até mesmo épicas. No entanto, a fraude não foi criada por propagandistas profissionais. O que é estarrecedor é que não se origina de pessoas comuns, mas de membros da academia, da mídia e de organizações de direitos humanos. Muitos deles são pessoas decentes e bem-intencionadas que querem um mundo melhor, mas isso não diminui a gravidade da fraude, só aumenta a nossa necessidade, nossa dificuldade em lidar com ela. Tô acabando. A mentira é vitoriosa. Essa fraude faz as pessoas acreditarem que o Estado de Israel é um dos países mais perigosos para a paz mundial, segundo as pesquisas de opinião em todo o mundo. A grande fraude do Ocidente, consagrada não apenas no jornalismo e na academia, mas também em importantes instituições globais, como o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que, a propósito, 1/3 é países ditatoriais que fazem parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Tipo, o Irã é presidente da Comissão de Mulher do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Para por aqui já, né? Opera em conjunto numa campanha paralela de incitação e inimizade contra judeus e Israel no mundo muçulmano. Assim como uma coalizão de forças emergiu, uma coalizão aterrorizante e perigosa que não tem relação com os direitos humanos e nenhuma relação com Tikkun Olam, que em hebraico é consertar o mundo. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: da mesma forma que eu trouxe para você aqui na frente da câmera que existe um sofrimento palestino e que eu não distorço o que é a Nakba para eles, eles não podem e não devem distorcer o sofrimento judaico e o que é o sionismo para nós. O sionismo é nada mais do que o nome do movimento de autodeterminação do povo judeu. Ele não define política, ele não define direção. Tem sionistas de direita, tem sionistas de esquerda, tem sionistas liberais, tem sionistas conservadores, tem sionistas laicos e tem sionistas religiosos. Porque há uma confusão. Muita gente acha que sionista é o extremista. Mas não é. Exatamente. Você Extremista não é me extremista. explicou, né? Sionista, ele É o nome do nacionalismo judaico. Vou trazer uma novidade. Todos vocês aqui aceitam que Israel exista, independentemente do tamanho da fronteira. Eu acho que Israel tem que existir e os palestinos também têm que existir. Todo mundo é sionista, então. Sim. Porque apoia que Israel exista. Pronto, ponto final. Então não há nenhum problema de você ser sionista e apoiar que os palestinos também existam, com o seu Estado, com o seu lar nacional, em algum arranjo, que é o que Mainara, em algum arranjo que eu e a Mainara não vamos agora tentar desvendar, mas com certeza eu vou aproveitar para eu espero realmente que a gente possa, os dois aqui sentados, um representante de uma organização que defende o direito de Israel de existir e uma representante da Juventude Sanaúd, da Federação Palestina do Brasil, que eu tenho muitas críticas e que ela também pode ter muitas críticas, mas eu tenho certeza que se ela apoia Israel existir, como eu apoio que os palestinos existam, a gente pode aqui selar a nossa paz. Sim. E algo único que nunca aconteceu na televisão brasileira. Tá feito o convite, Mainara. Vamos ver se a gente faz isso aí acontecer, bater um papo
E um papo que eu acho legal, propositivo, porque se a gente vai pro caminho da treta, vai dar muito view. Vai dar muito view. Mas isso vai dar mais view ainda. Eu Posso acho que falar? isso aqui vai Se ser a mais gente se legal. abraçar aqui, apertar a mão, vai dar mais view ainda. Eu acho que seria mais legal, inclusive, independente de dar view ou não. E, cara, André, eu só tenho a agradecer, cara. Você, dá pra ver que você é um cara muito estudado, você é um cara muito inteligente. Obviamente, é um tema muito delicado, você tem coisa pra cacete de informação, baseada nos fatos, baseado na história, baseado em questões. E você tem uma coisa que eu gosto muito da sua humildade em entender um outro lado também, embora não concorde com muitas coisas. Ver o mundo cinza, né? Mas você entende. Eu acho que o que prova que realmente o sionismo ele não é um extremismo, né? Porque se você fosse um extremista, você não queria nem abrir um diálogo sobre isso. Que eu acredito também que a Mainara também não tem, tá longe de ser extremista. E no fundo, a gente acaba sendo refém disso daqui, da coisa maniqueísta do bom contra o mal, e não tem bom contra o mal, tem narrativas. É o que você falou pra mim, cara, que eu nunca vi essa versão é muito legal um judeu falando, cara, a gente acha que rolou uma cagada, agora não tem muito o que fazer. O melhor que fazer é esquecer um pouco desse passado antigo, de conflitos e tal, de egos e tal, e daqui, como é que a gente resolve? Como é que a gente resolve a partir de agora? Como é que a gente pode fazer uma coisa que não tem um extremismo ressentido de ambos os lados? Acho que é isso, né? Foram mais de 160 anos de conflito. Você tem mortes de ambos os lados, atentados, pessoas perderam pais, irmãos, filhos. Eu não espero que a gente tenha uma relação que nem Israel tem com os Emirados Árabes, que nunca lutaram uma guerra e nunca ninguém morreu de ambos os lados, lutando entre eles. Então é aceitável que exista um problema e que exista uma frieza dentro dessa relação. Ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para frente, para as próximas gerações. A gente vai educar os nossos filhos para serem ressentidos, ou a gente vai educar os nossos filhos para amarem os seus vizinhos e brincarem com eles e fazerem negócios com eles. Então acho que é isso. Eu não espero que ela morra de amores pelo sionismo, mas eu espero que ela entenda que o sionismo não é aquilo que estão dizendo. E que ela não fale para os outros brasileiros, que não tem nada a ver com história, que sionismo seria uma forma radical de nacionalismo, porque não é. É apenas o nome próprio de um nacionalismo, como o nacionalismo norueguês, brasileiro, argentino, e saudita e jordaniano, não importa. A gente não precisa morrer de amores, mas a gente precisa só aceitar que nenhum dos dois vai embora. Então a gente vai precisar chegar num acordo para que os dois possam existir. E aceitando que os dois têm direito de existir e legitimidade de existir, a gente resolve a parte conceitual. Resolveu a parte conceitual, vai restar a parte técnica. E a parte técnica deixa para eles resolverem lá, porque a gente mora aqui. Exatamente. Maravilhoso, cara. É o máximo que a gente pode fazer. Sensacional, André. Obrigado. Ó, as redes sociais, você gostou do papo do André. André, que já é muito querido e conhecido aí na comunidade, tá aqui na própria descrição do vídeo. Eu só tenho a agradecer, especialmente também agradecer o cônsul, cara, que chegou, o Raf, né? Raf Erdlich. Eu não consigo falar. Eu tenho meu a garganta dele tem umas a coisas, garganta né? dele são boas. Queria agradecer ele, que fez, de certa forma, essa aproximação. E é muito legal, cara. Eu acho que isso que o achismo nos traz, assim, que a gente consegue dar um microfone para ouvir versões. E isso que é o importante. Cada um tem a sua versão e, no fundo, a gente chega à conclusão que é a mesma ideologia, que é todo mundo quer uma paz. Todo mundo quer seu cantinho pra se chamar de meu. Todo mundo quer ficar de boa, cara, mas as pessoas elas não sabem como fazer isso. Aí eu termino com uma frase em hebraico, uma parte de uma música israelense, Veyaseh Shalom Aleinu Ve'al Kulam, e que façamos e que façamos paz entre nós e a todos nós. Sensacional, gente. Obrigado. Lembrando, se você quiser ver o canal de cortes do Achismos, tem bastante. Se você gostou de um trecho específico, provavelmente está lá no canal de cortes, você quer mandar para alguém, de preferência para um palestino, para um judeu, né, para falar, como é que a gente pensa aqui, como é que um cara que representa essa questão de alguma forma aqui no país pensa, para ver que não é uma coisa radical nem de um lado nem de outro, e sim uma coisa descontextualizada muitas vezes. Obrigado a todo mundo pela audiência, deixa o like
e André vai zarpar para Los Angeles, que eu tô ligado. E vai me trazer 3 iPhones. Valeu, Cortou? gente. Tchau, tchau.